Bom, e para a gente falar mais sobre os desafios para a governabilidade do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, a gente vai conversar agora com Bruno Bolognese, cientista político e professor da Universidade Federal do Paraná. Professor, bom dia, obrigada por nos atender nessa manhã de sábado. Bom dia, é um prazer estar com vocês, eu que agradeço o convite. Professor, qual que é a avaliação que o senhor faz, a análise que o senhor faz dessa composição, do Congresso Nacional que nós teremos a partir de 2023 e qual que pode ser o impacto disso para a governabilidade do presidente eleito Lula? Olha, eu acho que a gente tem um Congresso Nacional que certamente se manteve num patamar ali de conservadorismo em relação ao Executivo, né? Então, a gente tem agora um Congresso um pouco mais alinhado com o presidente e a gente tende a ter um Congresso menos alinhado, ou seja, um Congresso mais conservador, um governo mais progressista a partir de 2023, mas isso nunca foi problema no Brasil, né? Nunca foi problema porque o conservadorismo brasileiro sempre foi muito fisiológico. Então, o fisiologismo partidário e o clientelismo sempre foram os traços marcantes da política brasileira e não deve ser diferente. Então, mesmo com a eleição de uma bancada bolsonarista razoável em alguns partidos, a gente já tem visto essas movimentações de adesão à coalizão, adesão ao governo Lula, para ocupar espaço no Estado, para conseguir cargo, como sempre tem sido a relação entre o Legislativo e o Executivo. Professor, de que forma, na sua avaliação, o governo Lula vai ter que lidar com a ala mais próxima ao presidente Jair Bolsonaro e principalmente em relação a esses deputados? Nós vimos nesses últimos dias movimentos golpistas e até apoiadores políticos pendurados em um caminhão. Na sua avaliação, o que vai ser preciso para conversar com essas pessoas? Ou isso é possível? Existe possibilidade de diálogo a esse ponto? Olha, com essa ala mais radicalizada, Jair, eu acredito que não é possível ter um diálogo político, né? Em se fazer política como a gente está acostumado em democracias, né? Dialogar, abrir mão, ceder aqui, ganhar um pouquinho ali, perder em outro lado. Então, essa política que a gente está acostumado a viver quando a democracia anda bem, anda normal, eu tenho a impressão que com essa ala mais radical é muito pouco provável que isso aconteça. Eles dependem de ser radicalizados, eles dependem de estar o tempo inteiro mobilizados e eles não têm ganho se abrirem mão disso, né? Então, eu acho que o governo Lula vai ter uma oposição organizada, o que não é ruim, né? Você ter uma oposição que fiscalize o governo, que esteja em cima, que esteja preocupada, eu acho que é bastante saudável para a democracia. É claro, uma oposição que esteja jogando dentro do jogo democrático, né? A partir do momento em que essa oposição extrapola para ato golpista, para pedido de intervenção militar, para dissolução da STF, aí a gente não está falando mais de oposição democrática. Mas uma oposição organizada no parlamento é saudável para a democracia, como foi o caso agora do último governo Bolsonaro, que a gente teve uma posição fraquíssima, muito, muito desorganizada, né? E isso não é bom para ninguém. Professor, em relação a essa transição, que já está sendo feita até de forma informal mesmo com o próprio Congresso, a gente tem uma transição formal de governo, de executivo, mas existe também essa transição já com os parlamentares e que nesse momento gira aí principalmente em torno de Auxílio Brasil, de R$600, do salário mínimo também acima da inflação e temos à frente o próprio Geraldo Alckmin, vice-presidente, que foi eleito à frente de tudo isso. Qual que é a importância de ter uma figura como Alckmin, que tem já tantos anos aí como político, já esteve à frente também aqui do estado de São Paulo tantas vezes, à frente dessa transição, principalmente num momento tão polarizado como esse que a gente está vivendo? Olha, eu acho que é bem importante uma figura como Alckmin, né? Certamente está entre os gestores públicos mais preparados do país, né? Governou São Paulo inúmeras vezes, já disputou eleições nacionais muitas vezes. É uma pessoa que tem um perfil bastante dialógico, calmo,
paciencioso, né? Então, acho que fazer esse contraponto, principalmente com o presidente eleito, que tende a ter uma reputação mais impulsiva, mais apaixonada, eu acho que é fundamental. Além disso, o Alckmin exerce esse tráfego, né, entre os parlamentares mais radicalizados, mais à direita no Congresso, com muita habilidade. Né? Então, eu acredito que o Alckmin deva ocupar, inclusive, algum ministério, ou Casa Civil, para coordenação com a Câmara, ou, de repente, um ministério que dialogue com setores mais radicalizados, mas foi uma escolha, de fato, muito habilidosa, muito inteligente dessa frente ampla que o Lula montou, colocar um político com essas características, né, que são, nesse momento, fundamentais. Saber o timing, saber a hora, ter paciência de cobrar, ter paciência para ceder. Eu acho que o Alckmin, para esse momento, é uma figura bem talhada para essa tarefa aí. Professor, existem muitas leituras do que aconteceu em relação ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, mas uma coisa que é um pouco pacificada é que, à época, o PT fez uma escolha errada de tentar a presidência da Câmara, não conseguiu, acabou perdendo para o Eduardo Cunha e depois veio o processo de impeachment. O senhor avalia que o partido agora, cogitando a possibilidade de não disputar, de deixar até talvez Arthur Lira ou pelo menos Luciano Bivar do União Brasil à frente dessa escolha, é um partido mais preocupado com a própria sobrevivência para evitar o impeachment e tentar governabilidade? Eu acredito que sim, eu acredito que o PT, nesse sentido, amadureceu, né? Eu acho que tem que aprender a não querer ser hegemônico o tempo todo, né? O PT tem essa característica de querer ser hegemonista em tudo em que opera, eleição, legislativo, executivo. Eu acho que tem espaços e que é preciso ceder. Eu acho que ceder a presidência da Câmara, se tivesse cedido lá atrás, não dá para afirmar que não teria um impeachment, mas certamente eu acho que uma das características fundamentais do governo Dilma foi ter alienado o legislativo. Né, foi ter separado muito as decisões do Executivo e do Legislativo, a questão das emendas parlamentares, tem todo esse histórico aí que eu acho que o PT aprendeu. Então, me parece muito acertado. Eu não sei para qual caminho, né? Se o caminho vai ser com a União Brasil, se vai ter, de repente, uma fusão da União com progressistas, ou se vai ser com o próprio Lira, né? A gente não sabe ainda qual vai ser, mas o PT não tem mais essa força toda que tinha há 8 anos atrás, né? Não tem a mesma bancada, não tem tantos prefeitos eleitos, não tem governadores. Então isso também diminui o poder de barganha do presidente na Câmara. Ele vai ter que aceitar, sim, negociações, até porque o PT não tem mais a mesma força do que tinha 8 anos atrás, principalmente no Legislativo. Perfeito. A gente conversou agora com o cientista político e professor da Universidade Federal do Paraná, Bruno Bolognesi. Professor, obrigada, pela entrevista. Um ótimo fim de semana para o senhor. Eu que agradeço. Bom final de semana para vocês. Bom trabalho.